Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica do sistema constitucional espanhol. Na realidade, o sistema constitucional espanhol, ele chama a atenção de todos aqueles que estudam o direito constitucional, dada a peculiaridade e as características muito próprias da dinâmica construída para a Espanha a partir da Constituição de 1978, que marca o processo de democratização do Estado espanhol. Como sabem, a Espanha ela passou por um longo período de ditadura, conduzida, obviamente, com mão de ferro, pelo ditador Franco, e a Constituição de 1978 representou, portanto, uma grande ruptura, construindo, portanto, em território espanhol, um Estado democrático de direito. Sabemos que o Estado democrático de direito é justamente o Estado em que a lei impera, mas também é um Estado em que essas leis elas são constituídas e elaboradas para atender aos anseios de sua população. Quer dizer, essas leis elas devem ter em consideração, obviamente, comandos que estejam voltados a criar condições de vida favorável para o desenvolvimento de todos os seus cidadãos, em todos os aspectos, seja na seara política, seja na perspectiva social, oferecendo condições educacionais favoráveis para todos os seus cidadãos, na saúde, em relação às chamadas liberdades civis, como liberdade de pensamento, de expressão, de maneira que a Constituição de 1978 da Espanha, ela contemplou todos esses direitos e assegurou aos cidadãos, obviamente, essas conquistas. E é justamente por isso que a Espanha hoje é considerada, e é efetivamente, a Espanha é um país desenvolvido, porque para além de possuir uma excelente infraestrutura em seu território, em todos os aspectos, oferecer boas habitações aos seus cidadãos, oferecer excelentes estradas, um sistema de transporte de excelente qualidade, um sistema de saúde bastante eficiente. Obviamente, por conta disso, a Espanha, ela também, obviamente, oportunizou aos seus cidadãos o desenvolvimento dos seus projetos individuais, de sua realização pessoal e profissional em larga medida. Então, a França, ela apresenta características muito próprias de um país desenvolvido, equivalente a tantos outros que nós estamos habituados a ouvir falar, a exemplo do Japão, a exemplo dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos serem a principal economia ainda, principal economia do mundo, há muita desigualdade social, o que não se verifica com grande intensidade na Espanha. Há condições e há elementos e há indicadores que dão conta de maior equanimidade, de maior igualdade entre os cidadãos. O fato é que a Espanha, a partir da Constituição de 1978, é uma monarquia, mas uma monarquia constitucional. Nós não estamos falando aqui de monarquia absoluta. O rei é uma figura meramente simbólica, representativa, ele é um chefe de Estado que tem atribuições estabelecidas na Constituição. Ele representa apenas o Estado, ele é um símbolo de Estado, mas que na realidade governa. É o primeiro-ministro que sai do parlamento. Então, o parlamento é constituído por duas casas, a Câmara Baixa ou Câmara Alta, se assim podemos chamar, a Câmara dos Deputados ou dos Representantes
e o Senado, que não possui as mesmas atribuições de um Senado de estados tipicamente federais, a exemplo dos Estados Unidos, ou a exemplo do Canadá ou Austrália. Enfim, possui atribuições não necessariamente equivalentes a desses países. Mas isso também contribui para um processo de descentralização do poder na Espanha. Possui um poder judiciário também robusto, um poder judiciário independente, mas, na minha percepção, uma das características mais importantes do sistema constitucional espanhol é a criação das chamadas comunidades autônomas. É algo muito próprio da Espanha, isso foi sendo construído historicamente em razão de algo que nós podemos chamar de diversidade étnica existente no território espanhol, muito embora o território espanhol não seja muito grande se comparado a territórios como os Estados Unidos, do Brasil, Canadá, por exemplo, Austrália. Mas, de qualquer modo, ali, historicamente, é um país situado na Europa, foram constituídos vários reinos e isso acabou desencadeando ao longo do tempo a percepção de algumas características muito próprias, alguns elementos culturais muito específicos, línguas até diferenciadas nesse território, que acabou sendo consolidado ali do século XIX e definitivamente no século XX em um único estado, apesar de diferenças étnicas e linguísticas existentes nesse território. Portanto, a Constituição de 1978, a Constituição Espanhola, para reconhecer essa diversidade, esses elementos plurais, acabou constitucionalizando as chamadas comunidades autônomas. As comunidades autônomas, elas não são algo necessariamente iguais aos Estados-membros que possuímos no Brasil, mas guardam alguma equivalência, porque as comunidades autônomas, pelo menos o seu regramento jurídico, não é elaborado pelos Estados a partir de uma Constituição do Poder Central. Esses estatutos, eles são confeccionados, eles são conduzidos pelo parlamento, pelo Congresso, digamos assim, situado em Madrid, no poder central. Mas, de qualquer modo, esses estatutos, que não são chamados constituições e estatutos, porque eles não decorrem de um poder constituinte, e sim são elaborados, há uma autorização da Constituição e são elaborados lá pelo parlamento, eles dão grandes atribuições e grandes competências a essas 17 comunidades autônomas da Espanha, que possuem recursos próprios para desenvolver políticas que venham a interessar as regiões que representam, formadas por províncias, que assim como as comunidades autônomas, as províncias também, elas possuem assento no Senado. É algo bastante interessante, é uma peculiaridade da Espanha. Alguns autores chegam a dizer que a Espanha ela se constitui num Estado federal, se não federal, um Estado quase federal, porque há muita descentralização do poder, há um exercício do chamado poder compartilhado. O poder compartilhado pelas autoridades centrais, pelas comunidades autônomas, das províncias e de outras estruturas administrativas existentes no território espanhol. De fato, o poder está bastante descentralizado na Espanha, o que leva a crer que ela possui mais elementos federais que, por exemplo, o Brasil,
que formalmente é considerado um Estado federal. A Constituição diz que o Brasil é uma federação, diferentemente da Espanha. Na Constituição não está dito que a Espanha ela é um Estado federal. Então, a Constituição dá os elementos para criar um Estado unitário, mas, na verdade, materialmente, o poder é exercido de forma compartilhada, o que faz da Espanha uma experiência muito especial, um modelo muito especial de Estado e muito mais ainda, um modelo muito especial de um Estado constitucional democrático, porque foi um modelo construído para acomodar a diversidade, a pluralidade e que deu certo. Tanto deu certo que o país ele se desenvolveu graças naturalmente à valorização dos princípios democráticos e também não podemos deixar de considerar o apoio da União Europeia. O fato de a Espanha ter se integrado à comunidade europeia, hoje União Europeia, canalizou para o seu território grandes somas de recursos que foram, obviamente, utilizados para o fortalecimento ou desenvolvimento mesmo de infraestrutura e preparação, obviamente, de sua população, capacitação, melhoria das condições de vida de sua população, o que resultou num sucesso de Estado constitucional democrático. Portanto, a Espanha ela merece uma atenção de todos aqueles que estudam o direito constitucional, porque é uma experiência interessante para compararmos com outros estados que se apresentam democráticos, outros estados que se apresentam federais, mas que são apenas democráticos formalmente, que são apenas federais formalmente, em contraponto à Espanha, que preenche requisitos de um Estado democrático, porque o poder é bastante descentralizado, as autoridades possuem autonomia, possuem independência no exercício de suas atribuições, de suas funções, os serviços públicos, eles são levados a sério, o dinheiro público é canalizado para a criação de infraestrutura, a Espanha tem se destacado, inclusive, no setor da ciência, com investimento no conhecimento. A Espanha exerce forte influência nos países da América Latina, não somente pela língua, pela colonização, mas pelo seu status no âmbito global, por ter se transformado num país desenvolvido, num país democrático, num país que se preocupa com os seus cidadãos, que se preocupa com sua infraestrutura. Isso é tudo resultado de um texto constitucional e de um compromisso da população e das autoridades com um projeto de nação. Então vejam como uma Constituição é absolutamente fundamental para transformar um país. Se as autoridades têm compromisso, e compromisso real, respeitam as regras que estão estabelecidas na Constituição, que se propõe a ser realmente democrática, que se propõe a melhorar a vida dos cidadãos, há um salto realmente de qualidade. Essas eram as observações que eu queria fazer para os senhores hoje, aqui nesse nosso projeto desenvolvido entre o Núcleo de Estudo de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão e o Núcleo República da Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.